Começando mais um Pipocando Game, sejam muito bem-vindos, você tá bom? Eu tô bom, você Então tá com uma bom? pipoquinha aqui que é de graça. Vamos brindar a pipoca. E ó, já vai se preparando pra nostalgia, porque hoje a gente vai falar sobre os melhores jogos que vinham na memória. Saudades quando o videogame vinha com o jogo na memória. Hoje em dia você tem que comprar o videogame e depois tem que comprar o jogo ainda. E guardar na memória esse momento. E guardar na memória Hoje esse em dia, momento, meu nossa. Começando pelo clássico Pac-Man, né, que recebeu uma versão pro Atari 2600 e é considerado até hoje o personagem mais icônico dos videogames. Sei lá, seria o mascote dos videogames, talvez? Tipo isso, o mascote dos videogames. O jogo original ele foi lançado em 1980 para as máquinas de arcade, mas a adaptação pro console só aconteceu no ano seguinte, com algumas alterações bem evidentes. A mudança mais marcante foi no visual, sendo que modificaram todo o esquema de cores e o mapa ficou com metade do tamanho. Nossa, galera. Uma grande diferença. O Pac-Man ele recebeu um olhinho que não tinha na versão original e as frutas foram substituídas por um retângulo amarelo chamado apenas de Vitamin. E o icônico Waka 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 também foi removido com as alterações no som, algo que foi muito criticado por ser considerado a marca registrada do personagem. Como assim agora ele fala, olá jovens, me alimento, traz o rango. Olha, ele só grita. Apesar das diferenças, o jogo ele foi um enorme sucesso, se tornando o mais vendido do console e sendo incluído na última versão do Atari 2600. O jogo recebeu algumas sequências para a mesma plataforma, como por exemplo o Miss Pac-Man e o Junior Pac-Man, mas nenhuma de tanta relevância quanto o primeiro, porque é o pai, né? É o Father Pac-Man. É o Father Pac-Man, ele foi muito bom. Em 1985 saiu a primeira versão do Master System, incluindo um jogo de corrida chamado Hang-On, que já mostrava o potencial que todo console tinha, olha só. O processador Super Scalar permitia a ilusão de semi-3D, mesmo em games com sprites, né? E funcionava em alta quantidade de frames por segundo. Que jogão, né? Bom, essa técnica ela influenciou vários jogos de corrida produzidos depois, dando uma noção de profundidade e velocidade melhor que qualquer título anterior. Que coisa boa, não é mesmo? Semi-3D, né? E o gameplay era simples, o jogador precisava correr contra o tempo, desviar de oponentes que surgiam na pista, enquanto um contador ia regredindo até terminar a pista que você tava. Entendeu? O jogo ele continuava indefinitivamente até as vidas acabarem, mas como as fases tinham poucas variações de cenários, ele acabava cansando um pouco depois de um tempo, você ficava meio, legal, meio repetitivo, sabe? E a sequência Super Hang-On foi lançada em 1988 para os arcades, com o seu controle em formato de moto, sendo a primeira experiência full body dos games. Full body, ó, que bonito, só no guidãozinho. A variação de veículos, cenários e trilha sonora, além das melhorias gráficas, contribuíram para o sucesso do jogo também no Mega Drive. Ah, que bonitinho. Uma versão brasileira do console produzida pela Tectoy incluiu o game na memória, mas só era possível jogar usando alguns comandos secretos na tela de abertura. Tectoy era do Silvio Santos? Ah, eu não sei. Eu não me lembro se eu comprei, talvez. Podia ter sido do grupo do baú. Eu não me lembro, talvez. Eu fico Será? cuspindo pipocas e comendo elas de volta. Tudo bem, a vida é um grande isso. O Safari Hunt foi outro jogo incluso na memória do Master System e é considerado a versão do Duck Hunt do console. Sacou? Lembra do Duck Hunt? Aquele que você dava tirinho no pato? Tiro no pato. O jogo ele exigia a pistola Light Phaser pra funcionar e se resumia a caçar animais com um número limitado de balas, passando por 3 ambientes: lago, selva e floresta. O diferencial do jogo era a variedade de animais, incluindo aí patos, coelhos, peixes, pássaros, tatus, urso, aranha, macaco, morcego, pantera, pera, uva, maçã, salada mista. Diz o que você quer? Você quer ticaracatica? Mas o mais engraçado é que o crocodilo que aparece na capa, ele não tá no jogo. E não era o Dandy. Também não é o Dante. Bizarro, né? Triste isso, né? Eu queria que fosse. Imagina o jogo do crocodilo Dante, ia ser da hora. Ele estava só brincando. Como os cenários só se repetiam entre esses 3 aí, dava a impressão de um jogo infinito, mas aparecia uma tela de game over após o jogador completar aí 1 milhão de pontos. 1 milhão de pontos. Podia aparecer o Silvio Santos, né? Parabéns. Sempre foi 1 milhão, toma aqui com aquela maletinha. Ou podia 1 entrar milhão. o vídeo só do Evangelion. Parabéns. 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 Parabéns.
Parabéns. Muitos parabéns. E apesar das avaliações medianas, Safari Hunt fez um sucesso considerável com seu gameplay simples, diferente da maioria dos jogos desafiadores da época, né? verdade. Era só dar uns tirinhos lá e ser feliz. E ele foi relançado mais de uma vez em alguns bundles, a maioria incluindo o Hang-On, além de outros jogos icônicos aí do Master System. Coisa boa demais. Não dá pra falar de Master System sem falar de Alex Kidd em Miracle World, que é consagrado aí como um dos maiores clássicos da época, quiçá do mundo, de todos os tempos. É engraçado porque ele não entrou junto do time do Mario e do Sonic, mas ele entraria. É verdade. Ele tem currículo pra entrar, né? Pô, pra caralho. Ele foi criado para concorrer com o Super Mario Bros, né? E tem a mesma estrutura de fase em 2D, totalizando 17 telas, ou Olha aí, fases. filha da p... Que deselegante. Com inimigos variados, puzzles e subchefes antes do boss final. Então quer dizer que o boneco tinha 17 telas pra passar. O boneco tinha 17 telas pra passar. O protagonista do título é um jovem lutador de artes marciais, sendo possível quebrar pedaços do cenário com seus golpes, além de socar os monstrinhos que aparecem lá pelo caminho, se divertir muito, agredir as coisas e ver quebrando. Agredir Como a gente sempre ficava legal. feliz, né, quando os jogos antigos tinham a possibilidade de você interagir com o cenário. Sim. Quebrar uma lâmpada, quebrar um barril. Nossa, no Final Fight, quebrava o barril, tinha um frango. Bom, a febre dos filmes de karatê e kung fu dos anos 80, eles contribuíram para a recepção positiva desse jogo nos Estados Unidos, com avaliações excelentes tanto da crítica quanto do público em geral, né? O sucesso contribuiu para que a SEGA incluísse o game na memória do Master System 2 e a versão barata do console que vinha sem a entrada pro Sega Card. Bom, o segundo lançamento contribuiu para transformar o cartucho do jogo numa raridade, sendo um item altamente cobiçado por colecionadores de videogame até hoje, mano. É, meu amigo, em 2009 o jogo ficou disponível para download no Wii e no PS3, incluindo funções extras como salvar o replay, um manual, time trials e até a trilha sonora completa disponível em áudio. Legal. Coisa bonita. Se você quiser jogar, então, você pode baixar aí. Ah, vai aí. Bom, o Sonic ele pode ter ficado famoso no Mega Drive, mas ele teve uma versão em 8-bit produzida exclusivamente pro Master System, incluída na última versão desse Que console. bonitinho, né? Com algumas variações no gameplay e trilha sonora, a adaptação conseguiu manter a essência do personagem criado para ser o mascote da SEGA na época, né? E essa adaptação foi feita em cima do primeiro jogo da franquia, considerado por muitos um dos melhores games de todos os tempos. De todos os tempos. Fato conhecido, né, que o Sonic, ou o nosso querido Ouriço Azul, ele foi criado em oposição ao Mario, né, que já completava 10 anos de idade em 1991, quando o Sonic the Hedgehog foi lançado. E o Mario já tava com 10 anos, ou seja, é 10 anos mais velho que você, Jack. Então você percebeu, Pokémon Games acontece aqui, ó. Tem o Mario de um lado, no vermelho, e o azul do outro, que é o Sonic. Ah, é isso. É em homenagem. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! Bom, por isso a equipe de criação arriscou uma técnica nova de programação, permitindo que o Sonic corresse nas curvas do cenário, criando aquele ritmo frenético do jogo que todo mundo gosta, aquele tênis maravilhoso, e é isso. Um fato curioso é que a SEGA estava um pouco receosa com o mercado americano e por isso ela resolveu lançar uma versão do Mega Drive com o game incluso nos Estados Unidos. Ou seja, essa versão de joguinho na memória é uma versão ocidental. E foi isso que garantiu o sucesso do jogo, que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo, se tornando o título mais vendido do console. É um Sonicão absurdo. Não, eu queria o Mega Drive justamente por causa do Sonic, também por causa do Streets of Rage, Nossa, isso sim. que era muito da hora, eu gostava muito, mas eu acho que a SEGA ela se superou quando eles se juntaram no Brasil com a Tectoy, com o querido Silvio Santos. É verdade. E aí a Tectoy lançou no Brasil O quê? umas versões alternativas do Mega Drive. Diga lá. E assim, a mais sem noção, Qual ou que acho que foi? com noção, foi a do Mega Drive 3, que via com o show do milhão na memória! O jogo reproduzia completamente o programa de TV, incluindo as músicas icônicas que a gente cantou aqui, uma versão pixelada do Silvio Santos e até a voz do apresentador que vem aqui emulada por mim hoje. Eu sou um emulador do Silvio Santos. É verdade. É isso. Está certo disso? Você entendeu a pergunta? Por mais bizarro que pareça, esse console acabou vendendo muito mesmo, Verdade. mano. Mesmo ele não tendo entrada pra cartuchos, Não precisava. ou só dava assim pra jogar o show do milhão mesmo. Era o jogo do milhão. Mas e daí, É foda-se. só pra isso. Você Não é quer que- jogar mais o quê? O sucesso foi tão grande que uma segunda edição foi produzida com 2 versões do jogo. Dessa vez com 10 outros games inclusos na memória, porque mas- você já tinha cansado de jogar com o Silvio. Outra adaptação muito suspeita da Tectoy foi o Mega Drive 4, com 100 jogos
jogos, Muita também coisa. sem entrada pra cartucho, mas acompanhado de uma guitarrinha igual a do Guitar Hero. Eu sou mais o Silvio. Só que o jogo que vinha junto era o Guitar Idol, né? E tinha um visual que lembrava um game mobile com diferencial de incluir músicas brasileiras no catálogo. Eu podia tocar. Isso não foi brasileira essa música. Ih, aí ficamos. Porque Você eu tocar chimbala aí. Calypso. A lua me traiu. gosto muito de você. Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje. É isso aí, né? Segue a gente nas redes sociais. Por favor, é tanto no tanta Poker foto Games. bonita, tanto story divertido. Então é isso, Nossa, né? a gente conversa com as pessoas, a gente faz live por lá de vez em quando, a gente conversa, enfim. Então, tia, pega o controle, senta a bunda. Não, calma. Joga muito. Pega o controle e senta a bunda, pera lá. Parece aquele menino que cancelaram Tá. a conta do Warcraft e o menino colocou o controle no... Não, então deixa Não deixa, faça deixa. isso, Então, tia. pega o Por controle, favor. senta a bunda Outras na pessoas- frente do videogame. Na frente do Fizeram videogame? essa porra. Já pessoa sentando na frente do console? Então, faz o que você quiser. Não, isso, só mano. assiste o vídeo, Não. compartilhe no Mas zap. jogar videogame, mano. Agora é hora de falar sério. Jogue menos videogame, lave as mãos, tome banho, converse com seus amigos, faça massagem. Nem sempre o que o... Jogue games!